Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal mais uma vez, depois de tanto tempo, não é mesmo? O último vídeo que eu gravei aqui pro YouTube foi em setembro de 2021, então a gente tá quase 2 anos. Eu estou há quase 2 anos sem postar vídeo aqui nesse canal, mas eu decidi voltar. Eu tenho muitas novidades e eu quero muito compartilhar com vocês. Na verdade, o meu maior apoiador e o meu maior incentivador a voltar a gravar os vídeos, né, os vlogs de rotina aqui da nossa casa, foi o meu marido. Então, para quem tava com saudades, agradeçam a ele. E tem muita coisa boa vindo por aí, uma delas vocês já leram aqui na capa do vídeo, né? Que é a nossa gravidez. Sim, gente, estamos esperando nosso segundo filho depois de 17 anos. E acredito que vai ser muito bom compartilhar esse momento com todos vocês aqui do canal. E vai ter tanta novidade, gente, reforma aqui na casa, então a gente vai ter vídeo de reforma, vídeo de tudo relacionado à maternidade, todo o enxovalzinho que eu vou fazer pro baby, fazer todo o enxovalzinho do bebê, então eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Pra quem não sabe, né, eu costuro, então assim, não vejo a hora de colocar a mão na massa, a começar a fazer as pecinhas pra ele. Jogo de quarto, jogo de berço, kit de berço. Ai, gente, estamos super empolgados, estamos assim, muito babões mesmo. Estamos muito felizes com esse presente que Deus nos concedeu. E eu decidi gravar tudo para esse canal, que é o meu canal antigo, mas como ele tá há muito tempo parado, se eu ver que ele flopar, gente, eu vou ter que abrir um canal novo. Então, se eu ver que esse canal ficar... que ele não der visualização, que o YouTube não entregar porque tá muito tempo parado, eu vou criar um canal novo. Mas no momento eu decidi continuar com esse mesmo canal aqui. Então agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi, né, a descoberta da gravidez. E se a gente tava preparado, se a gente tava planejando, né, como é que tudo aconteceu. Então eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho. Em 2021 a gente decidiu que a gente gostaria de ter o nosso segundo filho. Então eu parei de tomar o anticoncepcional e a gente ficou tentando por um tempo, por o ano de 2021 inteirinho. E naquela época eu ainda tava gravando, né? Então eu gravava todas as vezes que eu ia na farmácia comprar o teste de gravidez, eu gravava eu fazendo o teste e sempre na expectativa que ia dar positivo, porque a minha menstruação ela sempre estava atrasada todo mês. Teve um mês, inclusive, que ela atrasou por 64 dias. Então, eu estava convicta, gente, que eu estava grávida. Eu estava convicta, vocês não têm ideia. Eu fiz 11 testes de gravidez, todos deram negativos. Eu fiz o exame de sangue também deu negativo, mas mesmo assim, eu achava que eu estava grávida. Porque eu procurava em fóruns aqui na internet, né, eu pesquisava no Google e muitas pessoas diziam que isso tinha acontecido com elas e que nem o exame de sangue foi possível detectar e tal. Então eu pensava, nossa, pode ser o que tá acontecendo comigo, né? E aí eu marquei uma transvaginal e nesse dia que eu fui fazer o exame, né, a ultrassom transvaginal, foi bem no dia do nosso aniversário de casamento, que foi no dia 11 de dezembro de 2021. E para minha surpresa, o que estava atrasando a minha menstruação era um cisto. Mas era um cisto comum, sabe? Não era nenhum cisto que eu precisasse fazer algum tratamento, nem nada disso. A médica disse, posteriormente, né, na minha consulta, que o cisto ele ia sair sozinho. E foi o que aconteceu. E a médica falou que esse cisto ele aconteceu devido os hormônios ali, né? Tanto tempo que eu tomei anticoncepcional e tudo. E nesse tempo, gente, eu tive que cuidar do meu pai no hospital e aconteceu um caso lá de uma moça que ela teve um problema muito sério por conta do anticoncepcional, que era o que os médicos estavam alegando, né? E aí eu fiquei muito assustada e eu decidi que eu não ia mais tomar o anticoncepcional. Só que nesse mesmo período eu me frustrei tanto tentando engravidar, porque eu ia fazer 35 anos em 2017 em 2021. E o meu objetivo de vida era engravidar até os 35 anos. Se passasse disso, eu achava que eu ia estar muito velha e eu não ia querer mais engravidar. Tinha que ser até os 35. Esse foi um compromisso que eu fiz comigo mesma, mas não foi o compromisso que Deus fez comigo. Então, às vezes a gente acha que tem que ser do jeito da gente, mas não é. A partir de dezembro de 2021, né, eu já tava o ano todinho de 2021 sem tomar anticoncepcional. Eu ia voltar a tomar quando eu soube dessa história que aconteceu com essa moça, então eu decidi parar. Eu e o Ronaldo decidimos de fato que eu ia parar, mas a gente não ia mais tentar engravidar. Parecia assim que
eu pensei, bom, se eu não engravidei até os 35, agora eu não engravido mais, eu não quero mais. Eu me frustrei, gente, porque nesse dia que eu fui fazer a ultrassom, foi bem no dia do nosso aniversário de casamento. Então, aquilo ali foi um choque muito grande pra mim. Eu chorei muito, eu fiquei muito triste, muito decepcionada. E eu pensei, pronto, o plano de Deus pra nossa vida é que a gente tenha apenas um filho. E aí, a gente decidiu não tomar mais um anticoncepcional, pela questão da saúde mesmo, e eu vi que eu tava me sentindo muito melhor sem tomar o anticoncepcional, então a gente decidiu juntos, mas a gente ia se cuidar de outra forma, então era isso que a gente fez. E a gente se cuidava minuciosamente, porque, gente, apagou da minha memória o fato de eu querer engravidar. Foi uma coisa muito louca. Tanto que eu queria engravidar, tanto, gente. Chegou o mês que eu falei pra vocês, né, que eu comprei 11 testes de gravidez num único mês. Eu tava tão neurótica. Depois aquilo ali apagou da minha cabeça, sabe? É como se eu não tivesse, aquela fase não tivesse existido. Foi uma coisa muito doida. Então a gente foi vivendo, levando a nossa vida. Inclusive eu tinha ganhado vários brinquedinhos, eu tinha ganhado jogo de berço, eu tinha ganhado de algumas pessoas coisas de bebês, né? E aí eu doei tudo, porque eu pensei assim, nossa, não vou mais engravidar, então não faz sentido eu guardar essas coisas pra mim. E eu acabei doando. Nem imaginava eu, né, o que estaria a me esperar, mas Deus provê todas as coisas e eu tenho certeza que eu vou conseguir tudo mais em dobro ainda. E nesse período de tempo a gente viveu a nossa vida trabalhando. Eu voltei com o ateliê, estou a todo vapor trabalhando com o meu negócio. Eu não trabalho mais naquela empresa que eu trabalhava antes. Eu acho que vocês já sabem, eu não sei se eu falei isso em algum outro vídeo, mas eu acho que não, né, porque o último vídeo foi em setembro de 2021. Eu não lembro, gente, mas eu voltei a trabalhar com o ateliê e não trabalho mais fora. Estou muito feliz, contente, trabalhando de novo no meu negócio. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês de tudo que eu conversava com Deus e como eu queria que fosse quando eu fosse engravidar de novo, sabe? Porque a minha primeira gestação, ela foi muito complicada. Não a gestação em si, mas eu tive algumas complicações porque eu sofri de síndrome do pânico. Eu nunca falei isso pra ninguém, nunca falei isso no canal, mas no final da minha gestação eu tive crises de pânico e isso foi muito terrível, porque na época, 17 anos atrás, não se falava sobre isso. Não tinha muitas informações sobre isso realmente era um tabu. Hoje em dia, nossa, é muito mais divulgado, a gente tem as redes sociais, a gente tem a internet, o YouTube. Antigamente não tinha nada disso, gente. A internet que eu tinha na época, inclusive, era discada, que, né, eu acho que era depois da meia-noite que eu conseguia usar. E eu nem manjava nada de tecnologia, então nem sabia como pesquisar. E hoje em dia, como é diferente as coisas, né? Quanta informação que a gente tem gratuita disponível que pode nos ajudar. A gente também tem que cuidar, porque também tem muita informação na internet, isso também acaba prejudicando, né? Você vai pesquisar, às vezes, uma dor de cabeça no Google, você já tá quase com o pé no túmulo, né? Porque é muita informação, então aquilo ali vai deixando a gente pior ainda do que quando a gente foi pesquisar. Mas enfim, gente, voltando, eu tive síndrome do pânico, então eu demorei muito tempo pra querer, de fato, engravidar de novo por conta disso. Não foi nada fácil meu pós-parto, nada fácil mesmo. Nada fácil, eu não tive apoio, eu não tive ajuda, eu não tive rede de apoio, então era só eu e meu marido, e ele trabalhava na época, passava o dia inteiro fora, e eu em casa com as minhas crises de pânico. Eu não sei se você já teve crise de pânico, ou se você conhece alguém que já teve, mas como eu falei, hoje em dia, com tanta informação que a gente tem e com essa quebra de tabu, é muito mais fácil você conseguir se relacionar com pessoas que já tiveram essa experiência, mas na minha época não tinha ninguém que tivesse essa experiência, então foi muito, muito, muito difícil pra mim. Eu vim de uma família que sofria, que tinha muitos problemas psicológicos, como bipolaridade, depressão, pessoas que ceifaram a sua vida, né, porque não conseguiram viver mais por conta da depressão, então era um tabu muito grande até pra mim, gente, até pra mim. Eu tinha medo de falar isso pra alguém, porque a pessoa poderia pensar que ou eu tinha falta de Deus, que não era o que acontecia, ou que muita gente pensa isso, né, que incrível. As pessoas, quando elas falam,
de doenças que estão na nossa cabeça, que o nosso cérebro, ele também faz parte do nosso corpo, para quem não sabe. E, incrivelmente, tem gente que não vê por esse jeito, por essa forma, não vê por essa ótica. Acha que toda doença que é do cérebro, ela é do diabo, por exemplo. E não, gente. E como é que fica a diabetes, como é que fica o colesterol, como é que fica um aneurisma, um problema do coração, como é que fica quem faz hemodiálise, quem tem câncer, sabe? As pessoas... Isso são doenças para algumas pessoas. Agora, quando vem do cérebro, não é doença. Aí é o diabo. Aí é que tá o problema. Por isso que muita gente acaba tirando a própria vida, né? Infelizmente. Porque não tem apoio, porque muitas pessoas falando que aquilo ali não é doença, que é frescura. E isso é uma coisa que a gente tem que falar muito. E eu falo com propriedade disso porque na minha família, 2 pessoas, né? Na minha família, na parte da minha mãe, 2 pessoas, infelizmente, acabaram tirando, né, a sua própria vida porque estavam com profunda depressão, sem um tratamento adequado, sem um remédio adequado, e elas não aguentaram e infelizmente partiram. E tem outros casos também, inclusive a minha mãe, ela, quando eu falei ali, gente, que eu não tive rede de apoio, na época minha mãe, ela estava com depressão. Então eu não tinha pra quem falar o que eu tava sentindo. E quando eu tentava falar, as pessoas achavam que eu estava com depressão. Mas são coisas totalmente diferentes. Uma coisa não é ligada à outra. Claro que se a pessoa ela vive uma síndrome do pânico por muito tempo e ela não trata aquilo, o medo é tão grande, o medo é excessivo, a pessoa acaba... ela tem medo de se relacionar com outras pessoas, ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de tudo, gente. Ela tem medo de dormir, que era o que acontecia comigo. Eu tinha medo de dormir porque eu achava que eu não ia acordar no dia seguinte, que eu ia morrer e ninguém ia ver. Então, essa pessoa, quando ela acaba tendo esse medo e, né, não tem um tratamento adequado, ela sim pode desenvolver uma depressão, né? Mas não era o meu caso. Eu estava apenas sofrendo com as crises de pânico e ninguém sabia, ninguém entendia. A primeira vez que eu tive, eu estava grávida e foi muito terrível. Foi algo assim muito assustador. Foi a pior experiência que eu já tive assim na minha vida. E a síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas assim, gente, essas doenças, elas vão desencadeando. Eu acho que por uma junção de muitos traumas que você teve, sabe? Situações do passado que você passou e que aquilo ali vai somando, vai juntando, e aí chega uma hora assim que estoura. Que foi o que aconteceu comigo, né? Pra quem não sabe, eu vim de uma família totalmente desestruturada, um pai alcoólatra, que não provia dentro do lar. Meu pai não era nada provedor, ele era alcoólatra, ele chegava de madrugada bêbado. A minha mãe, ela sempre com bipolaridade, depressão, também não tratada por conta da religião, né? Ela era muito religiosa, então ela não aceitava ter que tomar remédios, né? Como eu falei pra vocês, a depressão, bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico é uma doença que está aqui na sua cabeça, como outras doenças estão nas outras partes do seu corpo. Por conta desse tabu, que nem eu falei antes, muitas pessoas colocam isso na conta do inimigo, né, do diabo, e não assumem que elas precisam fazer um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, tomando medicamento, fazendo psicoterapia, enfim. Eu tô abrindo aqui o meu coração pra vocês, contando um pouquinho do meu passado, da minha história, porque tudo que você passa na vida é um castigo pra você, ou Deus não me ama, ou por que eu tô passando por isso? Às vezes é pra você ter uma experiência, Deus te usa como experiência para você poder curar outras pessoas lá na frente. Então eu acredito que isso que aconteceu comigo foi exatamente assim. Eu me sinto feliz e grata por tudo que eu passei, porque de fato eu posso curar outras pessoas. Não eu curar outras pessoas, né, mas eu posso ajudar outras pessoas a se curarem através do meu testemunho, né, através de tudo que eu passei, das minhas experiências. Então eu acredito que tudo isso que eu passei na minha infância, na minha adolescência, todos esses traumas, todos esses problemas foram se juntando até que estourou, né, bem ali na época que eu estava grávida. Porque também não foi fácil a minha adaptação com meu marido no casamento, né? Porque a gente veio de famílias totalmente diferentes, então a gente já tinha ali os nossos desentendimentos, a gente era muito imaturo. Nós casamos muito cedo,
Quando eu casei, naquele mês eu ainda fazia 19 anos, ele tinha 21, então a gente era extremamente jovem. Viemos de família totalmente diferente, onde na casa dos meus pais, onde a minha mãe era o cabeça da casa, a minha mãe era quem provia tudo. Já na casa do meu marido, o pai dele sempre foi o provedor e a mãe dele sempre foi do lar. A gente já casou muito jovem, a gente era muito imaturo e ele veio de uma forma, eu vim de outra e gerava muita briga, muita intriga, muita confusão, muita discórdia. A gente achava que a gente era incompatível, que parecia que a gente não combinava, mas era só questão assim de tratar os traumas mesmo e questão de conversar sobre as coisas, mas também era difícil porque ele nunca passou por aquilo, então ele também não entendia nada. E aí, acredito que tudo isso junto, misturado, acumulado, fez eu passar por essa situação da síndrome do pânico, que nem eu falei pra vocês. Então, a minha gravidez, ela foi muito boa até o 7º mês, e aí ali eu comecei a ter as crises. Eu tinha crises, assim, 5, 6, 7 vezes por dia. Eu achava que eu ia morrer em qualquer hora, em qualquer momento. Eu sentia toda a minha cabeça formigar. Eu não sentia a parte da frente do meu rosto. Eu tocava no meu nariz, eu não sentia. Isso, gente, tudo coisas que o meu cérebro estava tramando contra mim. E só que eu não sabia. Então, eu sempre achava que eu ia morrer. Então, às vezes, eu tinha muitas crises. Eu ia pro médico. Chegava lá, a crise já tinha passado. Eu já tava bem de novo. Então, parecia que era tudo invenção, sabe? Eu achava que eu ia a qualquer momento ter um derrame, porque, né, como minha cabeça parecia que sempre formigava, eu achava que ia ter um derrame. Eu tinha muitas palpitações, muita falta de ar, então eu achava que uma hora ou outra eu teria um infarto. Eu me sentia insegura o tempo inteiro. Eu não conseguia mais tomar banho com a porta fechada, tomava banho com a porta entreaberta, porque, por exemplo, se eu desmaiasse, né, se acontecesse alguma coisa, meu marido ia poder ver, me acudir, chamar a ambulância, enfim. Hoje eu consigo falar sobre isso, claro que eu não passo mais, tá, gente, por essas situações. Quando o meu filho nasceu, eu tinha muitas crises, uma atrás da outra. E como eu não tive apoio, como eu falei pra vocês, meu pós-parto, eu tive muito medo de dar banho no Rony, porque... No Ronald, né, no meu filho, porque eu achava que eu poderia desmaiar enquanto eu dava banho nele, ele poderia cair dentro da banheira cheia de água e morrer afogado. Então, eram muitos medos que eu tinha, sabe? Muitos medos, gente, muitos. Só que eu só fui entender que isso, de fato, era uma doença que se chamava Síndrome do Pânico quando eu marquei uma consulta com um médico particular, e aí ele me explicou tudo, gente, tudo. Como é que funcionava o nosso cérebro, como é que eram, né? Como é que eu poderia reagir quando eu tivesse crises. E depois que eu entendi isso, foi libertador, porque eu já tinha ido em outros médicos, né? Mas assim, médicos do SUS que não me davam apoio, não falavam exatamente o que eram, só mandavam tomar remédio. E eu tinha muito preconceito com remédio por conta da religiosidade. Também eu achava que eu ia ficar dependente do remédio. E aí, na verdade, gente, eu nunca tomei remédio para tratar a síndrome do pânico. Isso me custou muito caro. Então, eu quero te dizer que se você sofre com isso, se você passa por isso, né? Se você conhece alguém que passa por isso, procure ajuda, um médico de confiança, porque não é fácil querer achar que você pode passar pelas coisas sem precisar de ajuda de um medicamento, porque isso custa muito caro, isso custa muito, isso suga toda a sua energia. Eu consegui, mas não foi fácil. Foram anos lutando contra a doença, até dizer que hoje eu posso dizer pra vocês que eu não sofro mais com isso, que eu não tenho mais crise há muito tempo já, graças a Deus. Mas se um dia a crise vier, né, por uma ansiedade muito forte que eu tiver, alguma coisa assim, eu já sei controlar, eu já sei como reagir. Então, isso não é algo que me assusta mais como era antigamente. Eu tinha muito medo de ter as crises, e por medo de ter as crises é que eu tinha as crises. Então, eu tinha medo de sair sozinha na rua, eu tinha medo de ficar sozinha com meu filho em casa. Gente, era muito frustrante, era muito terrível, e é só isso que eu posso falar. É muito ruim. De verdade, se você conhece alguém que tá passando por isso, por favor, apoie essa pessoa, abrace essa pessoa, porque é muito estranho, por exemplo,
o que acontecia, né? Quando eu não entendia o que era. Às vezes eu tava no banho, vinha o medo eminente de morte. É como se você de fato fosse morrer ali naquela hora e não tivesse mais saída. Parece que você não consegue mais respirar. É uma loucura. E aí eu chamava o marido e ele não entendia, sabe? E isso era muito frustrante. Mas graças a Deus, né, que ele entendeu isso ao longo do tempo. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa. E por isso que eu venho aqui contar pra vocês a minha experiência. E por isso que eu demorei tanto tempo pra decidir engravidar novamente. Porque eu sofri muito, gente. Eu tive muitos traumas. Não foi nada fácil o pós-parto. Eu não conseguia amamentar o meu filho. Então, assim, foi muito frustrante pra mim, sabe? Foi muito frustrante. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu teria só um filho. Que o Ronald seria filho único. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre quis, lá no fundo do meu coração, ter um segundo filho. Eu sempre quis dar um irmão para ele, porque eu vejo como os irmãos são necessários. Eu vejo pela minha família hoje. Eu vejo como... Eu não consigo me imaginar sem a minha irmã, que a minha irmã, ela é mais nova do que eu. Gente, ela é tudo pra mim. Ai, tá emocionada. E... Deixa eu me recompor. Quando eu falar da minha gravidez, porque tudo isso envolve, na verdade, o porquê que eu demorei tanto tempo para ter outro filho, né? E quando eu descobri a gravidez, foi muito legal, porque eu, de fato, gente, eu não esperava, eu não achava que eu tava grávida, mas não esperava que eu tava grávida mesmo. Eu comecei a sentir muita tontura, E tontura, e eu, 2 dias antes, né, de eu descobrir, eu tava com muita vontade de comer coisa super ácida. Eu lembro, assim, que era meia-noite, eu tava fazendo salada de repolho com muito limão. E o repolho, ele já é ácido, né? Ele por si só já é ácido e eu não gosto muito de comer repolho cru. Então, geralmente eu faço repolho refogado, pra tirar um pouco da acidez. Mas, gente, eu fiz uma travessa, assim, pra mim, de repolho cru, com muito limão. E eu comi muito. E depois eu repeti fazendo uma travessa de salada de pepino com muito limão e comi muito. E depois eu comi 2 maracujás muito azedos. E, gente, tava tudo tão maravilhoso. E não imaginava que tava grávida. De jeito nenhum, hipótese alguma. Até porque a minha menstruação, ela estava descendo. Fraquinho, mas estava, né? Porque tem ali 2, 3 dias de atraso, né? Nem sempre é exatamente o mesmo dia todo mês. Então, sempre tinha ali aqueles 2, 3 dias de atraso. E aí, o problema foi que eu comecei com muita tontura. Tontura, a gente não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E aí, o Ronaldo falou assim, será que tu não tá grávida? Eu falei, não tem como eu tá grávida. Minha menstruação tá descendo. Daí ele falou assim, tem certeza, amor? Eu falei, tenho, tá descendo. Tá pouquinho, mas já começou a vir. Aí, no outro dia, ele falou, tu não quer fazer um teste de gravidez? Eu falei, capaz, amor. Eu já falei que a minha menstruação tá vindo, tá fraquinho, mas tá vindo. E eu olhei assim pra ele e falei, por quê? Tu acha que existe uma probabilidade de eu ter engravidado? Aí ele olhou assim pra mim e falou, então, você lembra aquele dia? Daí eu falei, não, que dia? Ele falou, aquele dia! E eu tentando lembrar o dia, a gente não lembrava de jeito nenhum. Aí, só que ele lembrava, olha que coisa, né? Ele falou assim, eu acho que você pode estar grávida. Daí eu falei, mas eu nunca soube que dava tontura na gravidez. E eu não tô tendo enjoo, não tô tendo nada. Daí ele falou, não, melhor comprar um teste. Aí eu fui na farmácia, gente, comprei 2 testes desses bem baratinhos. E junto com os testes, eu também comprei um pacote de absorvente. Olha, pra vocês verem que eu não imaginava que estava grávida, tá? Eu falei assim pra ele, eu vou fazer o teste amanhã. E ele tava extremamente ansioso. E eu não, porque minha menstruação estava vindo, né? E ele falou, não, vou fazer agora. Isso já era 11 horas da noite. Fiz o teste, gente. E nem gravei, tá? Nem gravei, porque eu não tava gravando vídeo pro canal. E como eu falei pra vocês, eu tinha eliminado a possibilidade na minha cabeça. Nunca ia dar positivo. E aí, quando fiz o teste, que deu positivo, gente do céu. O meu marido, a primeira reação que ele teve foi que ele não conseguia enxergar a segunda linha, porque ele tava sem óculos. Foi muito engraçado.
Ele, onde que tá essa linha? Eu falei, mas tá ali. E eu já rindo, porque eu não tinha outra reação, eu tava rindo, sério. Eu comecei a rir, não fiquei nervosa nem nada. Eu falei, como é que pode? Não tô acreditando. E ele, não tô vendo nada. Eu falei, coloca o óculos. Ai, gente, foi muito engraçado. Aí ele colocou o óculos e ele viu a segunda linha. Quando ele viu, gente, ele ficou assim, em choque. Ele falou, faz o segundo. Eu falei, tá bom, vou fazer. Daí fiz. Quando ele viu, gente, ele se ajoelhou no chão. Foi a coisa mais linda de se ver, sabe? Só vou ficar com isso na minha memória, né? Porque eu não gravei. Mas ele se ajoelhou no chão do banheiro. A primeira reação dele não foi me dar um abraço. E é porque eu tava assim, eu tava meio assim, rindo. Eu tava rindo, gente. Eu falei, como assim? Eu bem rindo. Do jeito que eu tô agora. Boba. E ele não, ele se ajoelhou no chão. E ele se encostou na parede do banheiro, ergueu as mãos dele e começou a agradecer a Deus. Agradecer, agradecer. E eu achei essa reação tão linda, tão maravilhosa, porque ele tava louco pra ser pai novamente. Era eu, gente, que tinha mais essa questão de achar que não tava preparada, sabe? Era eu que tava demorando muito pra decidir. Aí quando eu decidi que queria, não aconteceu, mas ele sempre querendo, sabe? E aí aconteceu, e ele agradeceu a Deus muito, foi muito emocionante, foi muito lindo, sabe? Foi incrível, assim, ele já colocou a mão na minha barriga, já abençoou, já beijou, e foi muito lindo a reação do meu marido, muito lindo mesmo. A gente queria fazer uma surpresa pra família, né? Mas antes de fazer a surpresa, a gente foi fazer um exame de sangue no dia seguinte, pra ter certeza 100%, né? E quando a gente chegou, a gente fez uma surpresa pro Ronald, então a gente gravou esses momentos com a família. Então vocês vão ver a reação de todos eles. Na verdade, eu gravei a reação da minha irmã, dos meus pais, dos meus sogros e da minha cunhada. E do Rony, né, que são as pessoas assim mais próximas da gente. E a reação deles foi muito linda. Então eu vou mostrar pra vocês num outro vídeo. Gente, foi muito legal, sabe? Foi muito bacana mesmo. E agora a gente tá se organizando, né, pra receber esse bebê, que é muito bem-vindo, que eu tenho certeza que é um presente, sabe, que Deus deu pra gente. É um presente inesperado, é algo maravilhoso, gente. Vocês não têm ideia como é que eu tô radiante, como eu tô feliz, como eu tô vibrando de felicidade. E 17 anos depois, né, ter esse privilégio de sermos pais novamente. Hoje, gravando esse vídeo, gente, eu estou de 12 semanas e 5 dias. Então, já temos barriguinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aqui a gente já tem uma barriguinha de grávida, tá vendo? Temos já um bebezinho aqui no forninho. Então, aqui, gente, ó, a minha barriguinha. Já temos aqui uma barriguinha de grávida. Vai ter muito conteúdo ainda pra esse canal. Vai ter chá revelação. Eu vou gravar, vou mostrar tudo pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar compartilhar desse momento tão especial e tão maravilhoso com a gente. Fora as reformas que a gente vai fazer. Já estamos, inclusive, fazendo o quartinho do bebê. Já estão com a mão na massa, eu não, né? Marido é que tá. E com certeza esse vai ser o vídeo pro diário da obra. Então fiquem ligadinhas aqui no canal, que eu vou compartilhar muitas coisas legais aqui com vocês. Eu decidi de compartilhar as minhas experiências aqui com vocês, que talvez você não tenha a mesma opinião que eu, mas nem precisa ter, né? Somos seres individuais com opiniões diferentes umas das outras, e que bom, né? Que todo mundo não pensa igual. Quando a gente pensa diferente, a gente acha soluções diferentes para diferentes coisas. E outra coisa que eu quero falar também para vocês é que Deus sabe o momento certo de todas as coisas, né? Eu conversei com Deus uma certa vez, eu falei pra ele que eu queria que o Senhor preparasse o momento ideal para que a gente tivesse o segundo filho. Eu falei pra Deus, gente, porque a gente tem que conversar com Deus como nosso pai, sabe? Sem orações repetidas. Fala exatamente o que tá dentro do teu coração. Expresse pra ele, sabe? Sem vãs repetições, né? Fale pra ele exatamente o que tá dentro do teu coração. E eu lembro que eu falei pra Deus que se o Senhor preparasse um segundo filho pra gente, eu gostaria de ter a minha independência, sabe?
de ter o meu carro, de ter o meu negócio, de não precisar mais acordar 5 horas da manhã e levar meu filho de bicicleta para alguém cuidar, para que eu pudesse trabalhar, né? Porque essa também era algo que eu pedi para Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus, ele é muito bondoso. Ele cuida da gente como filho amado. Deus cuida da gente como filho amado. E eu pedi para o Senhor que eu queria ter o meu trabalho para que eu pudesse cuidar do meu filho em casa, para que eu tivesse tempo para cuidar dele, porque quando o Ronald nasceu, logo depois eu voltei a trabalhar fora e eu trabalhava muito, gente, porque a gente ainda estava construindo, sabe? Eu trabalhava demais, então ele passou muito tempo na creche e eu me culpava muito por causa disso, sabe? Então Deus conhece o desejo do nosso coração, Deus, ele prepara as coisas e às vezes a gente pensa, por que não tá vindo agora? Por que eu não tô recebendo aquilo que eu tô pedindo para Deus? Mas é porque Deus sabe exatamente o momento ideal. Deus sabe o momento certo. Em 2021, quando eu tava tentando engravidar, eu tava trabalhando fora naquela época. E eu ainda tinha minha moto, eu nem tinha comprado o meu carro. E o meu, né, porque o meu marido tinha, mas eu queria ter o meu carro, a minha independência, eu queria ter o meu carro, que era um sonho de ter um carro automático. Então, Deus, ele vai conceder o desejo do teu coração, se esse desejo for para te abençoar e for para abençoar outras pessoas também. Então, às vezes você não está preparado ainda para receber aquilo que você pede para Deus. Então, não é que Deus não quer te dar, é que Deus, ele quer te dar no momento que você está preparado para receber. Mas se você gostou do vídeo, não esquece do gostei pra mim, tá bom? Porque isso vai ajudar aqui o canal, inclusive é o primeiro vídeo, tá parado. Então, se você conhece alguém que acompanhava o canal, alguma amiga sua, né, mãe, tia, avó, enfim, que gostava de acompanhar o canal, manda esse vídeo pra ela, porque talvez ela não recebeu a notificação do YouTube, né, que a gente voltou com o canal. E eu espero vocês todas no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe e tchau!